costuma fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Amados irmãos, vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo narrada por Lucas, capítulo 6, versículos 43 ao 49. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois a sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que se vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou. E foi grande a ruína dessa casa. Palavras de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos iluminem, nos capacitando e que nós possamos acolhê-las com veracidade e procurarmos viver segundo a vontade de Deus. A palavra nos ensina, nos mostra, e Jesus nos dá exemplos constantemente através de suas palavras, como nós devemos procurar viver vendo a palavra, aceitando a palavra e procurar praticar a palavra, porque ele dá aqui grandes exemplos. De que vale eu estar ouvindo a palavra, mas o meu coração ser cheio de coisas más? Porque a nossa boca fala do que o coração está cheio. O nosso coração, ele é o centro nosso. Todos os nossos bons e maus pensamentos são originados do coração. A palavra está nos dizendo. E aí Jesus diz que se conhece a árvore pelos seus frutos. E ele faz as comparações que uma árvore boa não pode dar frutos maus, como uma árvore má também não pode dar frutos bons. Não se colhe figos de espinheiro. Não pode. Então, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Jesus está nos mostrando aqui categoricamente. E ele diz assim, que todo aquele que coloca a palavra de Deus em prática e procura viver segundo a vontade de Deus, é semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente,
deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não a põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou. A rocha, ele está falando da rocha. A rocha, o significado da rocha aqui é o próprio Jesus. Todo aquele que constrói a sua casa com a fundação, no alicerce bem feito, que é a rocha, que é Jesus, aconteça o que acontecer, pode vir torrentes e tempestades de todos os tipos e dar contra aquela casa, mas a casa não vai ser derrubada, porque ela foi edificada sobre a rocha, e a rocha é Jesus. A rocha é o nosso Deus. Por isso é que nós devemos acolher a palavra dele, viver e colocar essas palavras em prática, porque se nós fizermos o contrário, seremos como aquele homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, sobre a terra, não fez alicerce nenhum. Aí quando vem a chuva, vem a torrente, dá sobre aquela casa e ela desaba, e grande é a ruína dela. Então, nós precisamos vivermos segundo a vontade do Senhor, colocando sempre Deus em primeiro lugar e acima de tudo. Senhor Jesus, aumentai a nossa fé. Um ótimo sábado, abençoado e iluminado para todos, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desde permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande